Fala galerinha do canal Palpites Esportes. Hoje, galera, dia 27 do mês de agosto de 2019, terça-feira de grandes jogos. Separei 15 jogos para estar passando para vocês e todos os bilhetes prontos. Mas eu tá começando com os palpites. Gostaria de pedir a você que não é inscrito que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então, sem mais enrolação, galera, bora passar aí com os palpites. Começando com América do Sul, Copa Libertadores, jogo entre Palmeiras e Grêmio. É um jogo em que a equipe do Palmeiras, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Grêmio, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É um jogo em que a equipe do Grêmio, jogando em seus domínios, acabou perdendo para a equipe do Palmeiras por 1-0. O jogo agora será no Pacaembu. Palmeiras não terá o mando de campo, beleza? Então acredito que vai ser um jogo muito disputado. Partida em que podemos estar colocando jogo abaixo de 2,5 como melhor opção, beleza? Brasileirão Série B, rodada 19, jogo entre CRB e Bragantino. É um jogo em que a equipe do CRB, nos seus últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Bragantino, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um jogo em que a equipe do Bragantino é o líder do campeonato, beleza? Leva uma certa vantagem, porque vem apresentando um futebol muito mais disputado. Partida em que podemos estar colocando jogo abaixo de 2,5 ou Bragantino para vencer jogando fora, beleza? Botafogo e Paraná. É um jogo em que a equipe do Botafogo, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do Paraná, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 derrotas e 3 empates. É um jogo em que a equipe do Botafogo vem no momento melhor, vem na 7ª posição, a equipe do Paraná na 11ª. Acredito que o Botafogo não perderá esse jogo. Joga em casa com o apoio da sua torcida e jogando em casa é uma boa equipe. Dificilmente perde seus jogos quando joga em casa. Partida em que podemos estar colocando Botafogo para vencer jogando em casa ou uma aposta menos arriscada, tá colocando o Botafogo com empate, beleza? Brasil de Pelotas e Ponte Preta. É um jogo em que a equipe do Brasil de Pelotas, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe da Ponte Preta, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um jogo em que a Ponte Preta leva uma certa vantagem, vem no momento melhor, na 8ª posição. A equipe do Brasil de Pelotas vem aí na 12ª posição. Acho muito difícil o Brasil de Pelotas conseguir vencer o jogo, que a Ponte Preta joga muito bem, principalmente jogando fora de casa. Partida em que, como vocês podem ver, são equipes que quando jogam, dificilmente bate o acima de 2,5, beleza? Então vamos estar seguindo esse retrospecto, vamos estar colocando aí como melhor opção, jogo abaixo de 2,5, beleza? Coritiba e Vitória. É um jogo em que a equipe do Coritiba, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é perder, com 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Vitória, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. É um jogo em que a equipe do Coritiba leva uma certa vantagem, principalmente porque joga em casa e jogando em casa é muito forte. Nos seus últimos 5 jogos, jogando em seus domínios, 5 vitórias. Acredito que o Coritiba não perderá esse jogo. O Coritiba que vem aí brigando com o Bragantino pelo Brasileiro Série B, beleza? Vem fazendo uma boa temporada. Partida em que podemos estar colocando Coritiba para vencer jogando em casa ou jogo acima de 1,5 gols, beleza? Vila Nova e Cuiabá.
É um jogo em que a equipe do Vila Nova, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Cuiabá, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. É um jogo em que a equipe do Cuiabá, por ele vir no momento melhor, leva uma certa vantagem. Porém, a equipe do Vila Nova jogando em casa é uma equipe muito boa, beleza? Só que nesses últimos 5 jogos, galera, não vem muito bem a equipe do Vila Nova, com apenas 2 empates e 3 derrotas. Acredito que o Cuiabá poderá arrancar pelo menos um empate nesse jogo, partida em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Cuiabá, beleza? O jogo abaixo de 2,5, já que são equipes aí que marcam poucos gols e dificilmente batem acima de 2,5 quando essas equipes jogam, beleza? Criciúma e Oeste. É um jogo em que a equipe do Criciúma, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Oeste, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de apenas 2 empates e 3 derrotas. Não sabe o que é vencer, galera. Acredito que o Criciúma jogando em casa não perderá esse jogo. Nos seus últimos 5 jogos jogando em seus domínios, tem apenas 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. A equipe do Oeste, por sua vez, jogando fora de casa, não é um bom visitante, beleza? Nos seus últimos 5 jogos jogando fora de casa, apenas 2 empates e 3 derrotas. Dificilmente vence quando joga fora de casa. Partida em que podemos estar colocando Criciúma para vencer jogando casa ou jogo abaixo de 2,5, beleza? Operário e Figueirense. É um jogo em que a equipe do Operário, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Perdão, galera, a equipe do Operário, nos seus últimos 5 jogos, vem de um empate, 3 vitórias e uma derrota. A equipe do Figueirense, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, é um Deus nos acuda, beleza? O Figueirense que há um tempo aí já não sabe o que é vencer, com apenas 2 empates e 3 derrotas. O Figueirense, galera, que tá passando por um momento difícil. É muito bem provável não acontecer esse jogo por conta de salários atrasados, beleza? Aí a equipe do Figueirense aí vem num momento muito ruim. Acredito que o Operário, por jogar em casa, tem um favoritismo a mais, não perderá esse jogo. O Operário que joga em seus domínios vem de apenas um empate e 4 vitórias, né? Vem jogando muito bem. Que vem aí na 10ª posição. Figueirense está aí na 14ª. Acredito que o Operário vencerá o jogo, partida em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Operário ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Sport Recife e Atlético Goianiense. É um jogo em que a equipe do Sport, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A equipe do Atlético Goianiense, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de uma vitória, uma derrota e 3 empates. É um jogo em que a equipe do Atlético Goianiense está na 3ª posição e a equipe do Sport, que vinha muito mal no campeonato, né? Acabou dando a volta por cima, já está aí na 4ª posição. Acredito que o Sport, jogando em casa, não perderá para o Atlético Goianiense. Até porque a equipe do Sport, jogando em seus domínios, nos seus últimos 5 jogos ainda não perdeu, nos seus últimos 5 jogos, com 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Atlético Goianiense, porém, jogando fora de casa nos seus últimos 5 jogos, tem apenas uma vitória. Acredito que não vencerá o jogo. Sport Recife como melhor opção para vencer jogando casa, beleza? O jogo acima de 1,5 gol. França Liga 1, rodada 3, jogo entre Montpellier e Lyon. É um jogo em que a equipe do Montpellier, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota.
A equipe do Lyon, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, galera, vem de apenas 2 derrotas e 3 vitórias. O Lyon leva uma certa vantagem porque é um time muito mais qualificado. Tá aí na segunda posição. A equipe do Montpellier ainda não venceu, né? Com apenas um ponto, tá aí na 16ª posição. Acredito que o Montpellier é favorito para esse jogo. Partida em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Lyon, ou uma aposta mais arriscada, tá colocando Lyon para vencer jogando fora, beleza? Inglaterra, Copa da EFL, jogo entre Bristol Rovers e Brighton. É um jogo em que a equipe do Bristol Rovers, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Brighton, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe do Brighton, né, que é uma equipe muito mais qualificada que a equipe do Bristol Rovers. Partida em que podemos estar colocando Brighton para vencer jogando fora, ou jogo acima de 1,5 gols, beleza? Burton e Morecambe. É um jogo em que a equipe do Burton, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Morecambe, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. É um jogo, galera, em que a equipe do Burton é uma equipe muito forte, jogando em casa aí, não vem fazendo boas partidas, beleza? Mas acredito que a equipe do Burton não perderá esse jogo. A equipe do Morecambe aí é uma equipe muito fraca, beleza? Partida em que podemos estar colocando o Burton para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? Cardiff e Luton. É um jogo em que a equipe do Cardiff, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Luton, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. É um jogo em que a equipe do Cardiff, jogando em casa, é muito forte. Dificilmente perde quando joga em casa. Nos seus últimos 5 jogos jogando em casa, apenas 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. A equipe do Luton, jogando fora de casa, é uma boa equipe. Porém, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 2 vitórias. E para equipes bem fracas, beleza? Nem se compara. Partida em que podemos estar colocando Cardiff para vencer jogando casa, ou uma aposta menos arriscada, tá colocando Cardiff com empate, beleza? Leeds United e Stoke City. É um jogo em que a equipe do Leeds United, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Stoke City, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipe do Stoke City, galera, que vem passando por um momento muito difícil. Acho muito difícil vencer a equipe do Leeds United, até porque essas duas equipes acabaram jogando aí no meio de semana, e o Stoke City, jogando em casa, acabou perdendo por Leeds de 3-0. Não vai ser diferente, galera. Acredito muito que o Leeds United repita e vence o jogo, beleza? Jogo em que podemos estar colocando o Leeds United para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? O Watford e Coventry City. É um jogo em que a equipe do Watford, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Coventry City, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Watford, galera, que teve um mau começo aí de campeonato inglês, com 3 derrotas no campeonato, beleza? Vem muito mal, porém pega a equipe do Coventry, que não joga muito bem, e nem se compara à equipe do Watford, beleza? É uma equipe muito mais qualificada. Acho muito difícil a equipe do Watford perder esse jogo, porque joga em casa.
Porém, não vem jogando bem, é verdade, não vem jogando bem, mas acredito muito na vitória do Watford, beleza? Mesmo vindo nessa fase, acho muito difícil perder. Partida em que podemos estar colocando o jogo acima de 2,5 ou o Watford como melhor opção para vencer jogando casa, beleza? Galera, separei aí o primeiro bilhete pronto, beleza? Para estar passando para vocês. Bilhete pronto em que tá o Watford para vencer jogando casa, Coritiba para vencer jogando casa e Palmeiras e Grêmio, jogo abaixo de 2,5, beleza? Esse bilhete pronto a R$ 50 vai dar um retorno aí de 152, beleza? Então, sem enrolação, bora passar pro segundo e último bilhete pronto, beleza? Galera, separei o segundo bilhete pronto, beleza? Bilhete pronto em que tá Criciúma para vencer jogando casa e Sport Recife para vencer jogando casa, beleza? Esse bilhete pronto a R$ 50 vai dar um retorno de 217, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? E ative o sininho de notificações. E se você gostou do vídeo, galera, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!